Hoje vamos explorar um tema fascinante e pouco discutido: o plano de Adolf Hitler de atacar a América. Para a gente entender essa estratégia audaciosa, precisamos primeiro nos situar no contexto histórico da Alemanha até 1941. A ascensão do Partido Nazista começou em 1933, quando Hitler se tornou chanceler. Desde então, a Alemanha buscou expandir seu território, começando pela anexação da Áustria e da Tchecoslováquia, eventos que fortaleceram a confiança de Hitler em suas ambições. Com a invasão da Polônia em setembro de 1939, a Segunda Guerra Mundial teve início, marcando uma nova era de agressões militares. Em 1940, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, demonstrou a eficácia das táticas alemãs ao conquistar rapidamente a França. No entanto, a Batalha da Grã-Bretanha revelou a resistência britânica, um obstáculo que Hitler não havia previsto. Por trás dessa expansão estava a ideologia nazista, que visava a criação de um império ariano e a eliminação de todos os adversários. A propaganda desempenhou um papel crucial, incutindo na população uma visão militar e expansionista. E o que motivava Hitler a pensar em um ataque nos Estados Unidos? Ele acreditava em uma guerra global, desejando não apenas dominar a Europa, mas também expandir seu poder além do Atlântico. Hitler via os Estados Unidos como um adversário significativo que precisava ser derrotado para consolidar suas conquistas. Agora vamos analisar os planos de Hitler para uma possível invasão na América. Embora muitos considerem essa ideia quase fantasiosa, existem documentos históricos que revelam as intenções de Hitler e as estratégias que ele pensou. Em 1940, após o sucesso na Europa, Hitler começou a formular o que chamou de Operação Greif. Essa operação envolvia o uso de comandos de elite e submarinos para realizar ações de sabotagens nas costas dos Estados Unidos. A ideia era desestabilizar a infraestrutura e atacar instalações militares e industriais, criando o caos e o pânico na população civil. Os nazistas, confiantes em suas táticas de guerra relâmpago, planejavam infiltrações em cidades estratégicas como Nova York e Washington DC. Documentos históricos mostram que Hitler imaginava a possibilidade de aliados dentro dos Estados Unidos, grupos simpatizantes que poderiam ajudar na sua missão, amplificando a incerteza e o medo. Uma das motivações por trás desse plano era provocar um colapso psicológico na nação americana. Hitler acreditava que se conseguisse abalar a confiança do povo e o governo dos EUAs, isso poderia facilitar uma rendição mais rápida. Além disso, os nazistas viam a América como um rival a ser derrotado para solidificar a superioridade alemã no cenário global. Entretanto, é importante destacar que, mesmo com essas ideias em mente, o foco de Hitler permaneceu em conquistar a Europa. A falta de preparação logística para um ataque transatlântico era evidente. A vasta distância e o desafio de transporte representavam grandes obstáculos. Mesmo assim, os planos de Hitler revelam não apenas sua ambição, mas também uma subestimação crítica da capacidade de resposta dos Estados Unidos. A crescente entrada de recursos e tropa dos Estados Unidos na guerra, especialmente após o ataque a Pearl Harbor em 1941, alterou significativamente a dinâmica do conflito. Essa mobilização americana não apenas reforçou as forças aliadas, mas também trouxe uma nova perspectiva sobre a resistência do eixo. Hitler subestimou o efeito que a entrada dos Estados Unidos
teria na moral e na capacidade bélica dos aliados, mostrando que seu plano de ataque, embora ousado, estava repleto de falhas estratégicas. Por fim, ao analisarmos esses planos, percebemos que eles refletem uma mentalidade de guerra total, onde a conquista não era apenas uma questão militar, mas também uma questão de dominação psicológica e também ideológica. Agora que exploramos os detalhes desses planos, vamos discutir as possíveis consequências de um ataque bem-sucedido. Se Hitler tivesse conseguido invadir os Estados Unidos, as repercussões poderiam ter sido drásticas e profundas. A primeira consequência evidente seria a desestabilização da moral americana. Um ataque bem-sucedido, especialmente nas principais cidades ou bases militares, poderia gerar pânico e desconfiança entre a população, resultando em uma crise de identidade nacional. A perda de controle sobre a costa leste poderia desencadear uma onda de insegurança, dificultando a mobilização dos recursos e apoio popular para a guerra. Do ponto de vista militar, a capacidade dos Estados Unidos de projetar força no exterior seria severamente comprometida. Se as tropas americanas estivessem lutando em seu próprio território, a mobilização de tropas para apoiar os aliados na Europa seria adiada, permitindo que as forças do eixo consolidassem ainda mais seu domínio no continente. A situação da Grã-Bretanha já sob ataque se tornaria ainda mais crítica, possivelmente levando a um colapso de resistência britânica. Um ataque à América poderia também impactar a economia global. Os Estados Unidos, como potência industrial, desempenhavam um papel crucial na produção de armamentos e suprimentos para os aliados. A destruição de fábricas e a interrupção de linhas de suprimento poderia levar a um prolongamento da guerra, dificultando os esforços aliados contra o eixo. Outro aspecto a considerar é a reação dos aliados. Se os Estados Unidos tivessem sido atacados, a Grã-Bretanha e outros aliados precisariam repensar suas estratégias de defesa e ataque. Poderia haver um fortalecimento de alianças com países buscando apoio mútuo em um momento de crise. Isso poderia até resultar em uma nova dinâmica no conflito, com os aliados se unindo de forma mais coesa em resposta à ameaça. Por fim, um ataque bem-sucedido à América poderia ter alterado o futuro da geopolítica mundial. As tensões entre os Estados Unidos e a Alemanha poderia ter gerado um conflito ainda mais intenso e prolongado, mudando completamente o cenário de pós-guerra. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre o plano de Hitler de atacar os Estados Unidos. Hoje exploramos a situação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, analisamos os planos específicos de invasão e discutimos as possíveis consequências de um ataque bem-sucedido. Esses planos revelam não apenas a ambição expansionista de Hitler, mas também uma subestimação da capacidade de resistência dos Estados Unidos. Se esses planos tivessem concretizado, o impacto da guerra no mundo poderia ter sido profundamente diferente, como consequências duradouras para a geopolítica global. Vale ressaltar que nessa simulação a gente estaria contando com a vitória de Hitler sobre a União Soviética. Refletir sobre essa parte da história nos ensina sobre os perigos do totalitarismo e a importância de se estar alerta contra agressões. O que podemos aprender com essas lições é fundamental para garantir que os erros do passado não se repitam no futuro. E bom, entusiastas, assim chegamos ao final de mais um vídeo. Queria aí perguntar para vocês qual dessa parte do plano vocês acham que seria mais impossível de estar acontecendo, e também comentem aí alguma curiosidade ou alguma coisa para complementar o nosso vídeo
com alguma curiosidade histórica da Segunda Guerra Mundial. Enfim, entusiastas, já conto com seu like, com a sua inscrição para estar apoiando o nosso canal. Tenha aí uma ótima semana e nos vemos nas próximas aventuras históricas.